Nós chegamos num ponto de não retorno. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Para mim, claramente, a gente tem um sistema de transferência de riqueza. É justo isso? 20 milhões de pessoas deixarão de pagar imposto de renda no Brasil. Não é nós contra eles, como eles estão querendo vender. A gente só não quer eles contra nós. Ser chamado de taxado por alguns bilionários que quase não pagam imposto é um elogio? Porque sempre a turma da base da pirâmide que sofre, que paga a conta. Que paga a conta. A extrema-direita, ela se autoconsome, porque ela é muito destrutiva. Mas ninguém sabe o tamanho do estrago que ela vai deixar. Fazer ajuste fiscal em cima de pobre, que é o que sempre se fez, é uma coisa, lamentavelmente, fácil de se fazer no Brasil. Uma pergunta delicada agora. Sigo, mas eu acho que eu sigo, porque vira e mexe, você tá na minha timeline. Que bom, que bom. Eu tenho a honra de estar aqui com o ministro Fernando Haddad, que ele falou que eu posso chamar ele de Haddad, então vou chamá-lo de Haddad, pode ser? Pode, João. Ah, que bom. E eu sou João, exatamente, por favor. Então, vamos começar com o seguinte. Desde 2020, 4 dos 5 brasileiros bilionários mais ricos aumentaram a sua renda em 51%. Então vamos lá. Pessoas que eram muito ricas aumentaram nos últimos 5 anos em metade a renda do que elas tinham. Enquanto isso, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Para mim, claramente, a gente tem um sistema de transferência de riqueza. É justo isso? O que você tem pensado para fazer para mudar essa realidade que não faz o menor sentido, né? Olha, João, eu penso que pela primeira vez na nossa história nós estamos com foco num dos maiores problemas econômicos do Brasil. Eu digo econômicos porque todo mundo sabe que é social também, todo mundo sabe que é político também, mas muita gente acha que não é econômico. Ele é econômico. Nós não temos chance de nos desenvolvermos com esse nível de desigualdade. Não dá. O Brasil sempre vai viver o voo da galinha. Você tem ali um surto de crescimento e ele estanca, porque a população não tem renda para sustentar. Nós estamos pela primeira vez colocando na internet todo gasto tributário, toda a ajuda que a gente dá para as empresas, CNPJ por CNPJ, mostrando o que cada uma delas tem de benefício fiscal do governo e para pessoas enxergarem que o caminho do ajuste fiscal passa também por chamar quem não paga a dar sua justa contribuição para o desenvolvimento nacional. Então, para nós, é fundamental combater a desigualdade. Nós chegamos num ponto de não retorno. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Outro dia eu perguntei para um jornalista qual era o continente mais desigual do mundo. Ele falou, é a África. Eu falei, não, é a América Latina. E, com um detalhe, o Brasil é mais desigual do que 47 países africanos, que tem 54 países. Então, essa é a nossa situação real. Não há como desenvolver esse país com a atual estrutura de distribuição de renda. Ou a gente enfrenta esse debate, o Brasil, nos fóruns internacionais, levou para o G20 a taxação dos super ricos. Semana passada, saiu um artigo publicado no Brasil, assinado por 7 prêmios Nobel, defendendo a posição brasileira no G20. Então não é um problema local, é um problema mundial. A concentração de renda está acontecendo no mundo inteiro. Começou um debate muito bacana com o Piketty, que lançou aquele livro famoso, né, O Capital no Século XXI, e nós estamos agravando a situação. Os muito ricos estão ficando cada vez mais ricos e a miséria está se espalhando pelo planeta Terra, conforme está diante dos olhos de todos nós. Então, nós precisamos reverter essa situação, porque nós temos que combater a miséria, nós temos que combater a mudança climática, nós temos que fazer investimento em infraestrutura, em educação com inteligência artificial. Nós temos muitos desafios planetários e não temos financiamento para isso. Então ele tem que aparecer de algum lugar. E é muito justo que essas pessoas comecem a pagar a sua justa parte, a sua justa contribuição. E até porque quando a gente fala de 10% para os super ricos... É nada, né? É nada. Exatamente. Para alguém que tem muito, é menos do que paga muito professor por aí, que ganha muito menos. E tem uma coisa isso que... Mesmo. Assim, se você aumenta na renda de uma pessoa de classe média ou de classe, alguém mais empobrecido, R$100, R$1.000, essa pessoa ela vai consumir, ela vai movimentar a economia. Mas se você aumentar R$1.000 na renda do Bill Gates, não vai adiantar nada. Então é isso, né? Quando você
libera essa classe média para ter mais recurso, vai gerar mais emprego, vai girar a economia, né? A pessoa que está ali endividada, das duas uma, quando ela aumenta a renda dela, ela diminui o endividamento, ela vai pagar menos juros, ela pode até poupar, mas vai direcionar também para consumo. É outra natureza da economia, porque ele está integrado à economia. Ele é um agente econômico. A partir do momento que você tira dessa pessoa, deixa ela no nível da subsistência e concentra a renda no andar de cima, você vai ficar dependente dos humores desse andar de cima, quanto que ele quer investir. E a pergunta é, ele vai investir para quê, se ele não tem para quem vender? Então você começa... Aí você fala, não, mas é o mercado externo. Bom, mas se todo mundo pensar assim, né, a conta não vai fechar. Então tem um problema na economia internacional que é o seguinte, ou a gente começa a perceber que as pessoas não são parte do problema, são parte da solução, sim, e a gente tem um desenvolvimento mais harmonioso, geograficamente, socialmente, economicamente, ou vai ficar difícil a gestão econômica para qualquer país. Até a maior nação do mundo está aí um pouco sem rumo, porque está sofrendo os efeitos desse deslocamento, né, do dinheiro e dos investimentos. Você imagina um país como o Brasil, ou um país endividado da África, qual é a saída para esse país? Então nós temos que repensar o desenvolvimento à luz dessas considerações. Nós precisamos mais justiça, mais equilíbrio. Tem isso que foi muito legal que o seu governo fez, que é dar transparência aos benefícios fiscais de grandes corporações, de grandes empresas, né? Então, acho que tem, se não me engano, 800 bilhões por ano, o número é mais ou menos esse, que algumas vezes o Bolsa Família, e esse dinheiro vai para grandes empresas. Tem um exemplo aqui que... 5 vezes o Bolsa. 5 vezes o Bolsa Família que vai para empresas que não necessariamente precisam disso. Tem 2 exemplos que isso eu posso falar aqui, mas são dados públicos, que se você pega Syngenta e Bunge, são multinacionais, bilionárias, que juntas elas têm um benefício tributário de pouco mais de 6 bilhões de reais. O Farmácia Popular custa 4. O Farmácia Popular, ele beneficia 20 milhões de pessoas no Brasil. Então vamos olhar isso aqui. 2 empresas bilionárias de um lado, que tem que o Estado paga, nós pagamos 6 bilhões para essas 2 empresas ficarem mais ricas. Porque não é outro motivo. Se não tivesse 6 bilhões, elas vão viver também e não vão quebrar. Por outro lado, a gente gasta 4 por farmácia popular, que é saúde da população. Tem alguma coisa de muito errado nisso, né? Olha, se falava muito em caixa preta no Brasil, João, e geralmente para acusar os bancos públicos, né? O BNDES e tal. E eu dizia, olha, quem conhece finanças públicas sabe que a verdadeira caixa preta está no orçamento, com as renúncias fiscais, com os benefícios fiscais. E nós provamos isso. Todo mundo tomou um susto quando nós abrimos as contas e dizemos, olha aqui, olha o que está acontecendo. Criou-se um bom problema, né? A transparência sempre causa um incômodo, mas ela é o caminho da solução. É um incômodo legítimo, né? É aquele incômodo que faz você pensar. É justo o que está acontecendo no Brasil? Então eu creio que essa iniciativa, que já gerou bons resultados. Por exemplo, nós acabamos já com 2 programas sociais que esgotaram o seu papel. Se tinha uma função no passado, perderam essa função, né? Você pega o caso de desoneração da Folha e Perse, eram 45 bilhões de reais. 45 bilhões de reais. Dois... Eu vi o que o iFood recebeu de Perse, está recebendo ainda? Então, nós falamos, olha... Tá bem, foi aprovado, mas assim, cumpriu o seu objetivo. Agora não mais, acabou a pandemia. Agora não mais. Então nós conseguimos fazer isso com 2 programas. Há outros que deveriam ensejar consideração e tem uma proposta que é o seguinte, né? Isso veio do próprio Congresso. Em vez de olhar para cada programa individualmente, vamos fazer um corte linear de 10% do gasto tributário. É uma proposta válida, feita pelas 2 casas. Nós estamos endereçando esse assunto. Então, tem muitas maneiras de tratar desse assunto. Mas nós estamos falando de um país que até 2023 nunca cobrava imposto de renda
de fundo em paraíso fiscal. Isso é um absurdo. Eu sou do mercado financeiro. Gente, assim... Não cobrava imposto de fundo fechado de família. Explica para o pessoal o que é o fundo em paraíso fiscal e o que é o fundo exclusivo. Se a dona de casa consegue ter um fundo exclusivo para ela, né? Eu acho que a pessoa não vai nem acreditar que isso era possível, né? Acontecia. Você levava todo o dinheiro teu para fora, para um fundo fora do Brasil, em geral em paraíso fiscal, que não cobrava imposto lá, e você não pagava aqui tão pouco. Então, você podia manter o seu patrimônio indefinidamente rendendo, né? Sem se preocupar. Não tem nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Assim, vamos criar um fundo exclusivo, que a família que é muito rica coloca o dinheirinho dela lá, e o dinheiro dela não é tributado. Mas a classe média que coloca o seu dinheiro em qualquer outro fundo, tributa. Não, e pior que isso, nós criamos o paraíso fiscal no país. No Brasil, exato. Que era o fundo exclusivo, né? Uma família fazia lá uma composição, um fundo fechado, como se chamava, e ele era uma espécie de paraíso para chamar de seu. Exato. Só que ela pode porque ela é super rica. O resto não tem direito a isso aqui, né? Só o dono da cobertura tem acesso a isso. É uma loucura. Estamos superando. Sim. Você está expondo essas coisas todas e as pessoas não sabiam disso. Dizem que expectativa é muito ruim quando a gente cria expectativa. Né? Cria expectativa assim. Mas eu estou achando que essa lógica não é verdadeira para o mercado financeiro. Porque no governo passado, eles mostravam a expectativa de PIB. E o governo anterior entregava um PIB mais baixo. Mostrava a expectativa, entregava menos. Aí no seu governo, primeiro ano, se não me engano, a expectativa do PIB era 0,8. Você entregou 2,9. 3,2. Foi revisto. 3,2. Então, você várias vezes a expectativa. 4. 4 vezes a expectativa. Aí no segundo ano também a expectativa, eles subiram. O Haddad é um bom ministro. 1,5. Você entregou 3,4. Mais que o dobro. E o mercado ainda segue olhando torto para o governo Lula. O que acontece? Porque para eles acho que a expectativa, você superou a expectativa, o governo anterior ele não chegou na expectativa. E fora isso, desemprego mínima histórica e aprovou uma reforma tributária maravilhosa, histórica, depois de mais de 3 décadas, todo mundo discutindo, você chegou lá e conseguiu com esse Congresso aprovar isso. Por que o mercado ainda continua olhando torto muitas vezes? Não todo mundo, obviamente, mas muitas vezes. Olha, a razão não é essa. A razão não é o crescimento baixo, que é o dobro... Porque não tem, né? É o dobro do período anterior. Né? Nós devemos crescer, em média, perto de 3% ao ano nos 4 anos, contra menos de 1,5% nos anos anteriores. Então não é isso. Não é inflação, porque a inflação vai ser mais baixa do que nos governos anteriores. Não é desemprego, porque o desemprego vai ser mais baixo do que no governo anterior. Não é falta de reformas estruturais, porque nós fizemos a maior reforma estrutural da história do Brasil depois da estabilização da moeda. Não é nada disso. Não é nada disso. O que é? O que é o seguinte: nós cometemos um pecado na visão dessas pessoas, que foi fazer o ajuste fiscal convocando quem pode pagar a equilibrar as contas. E isso é uma coisa imperdoável no Brasil. Porque o que é perdoável no Brasil para essa turma é fazer o ajuste fiscal em cima do salário mínimo, em cima da professora de escola pública, do professor de universidade pública. É fazer o ajuste fiscal aí. A partir do momento que você fala, olha, eu vou fazer pela primeira vez um ajuste fiscal, convocando, não é contra vocês, não é nós contra eles, como eles estão querendo vender. É nós contra eles. Não. A gente só não quer o eles contra nós. O que a gente quer é superar o eles contra nós. Porque sempre a turma, né, da base da pirâmide que paga, sofre, que paga a conta. Que paga a conta. Dessa vez, eu falei, olha, nós vamos... E eles aí falam, é uma fúria arrecadatória. Exato. Hoje mesmo tem um editorial, fúria arrecadatória. Em cima de quem? De quem não paga? Isso é dever do Estado ampliar a base sobre aqueles que não pagam e que têm para pagar. Porque se é o isento pobre, nós estamos aumentando 20 milhões de pessoas que deixarão de pagar imposto de renda no Brasil. Que é dinheiro na economia. Mas de quem que nós estamos cobrando? Para 20 milhões que vão deixar de pagar, nós estamos cobrando o quê? Tudo somado 200 mil? Só que esses 200 mil que passaram a pagar têm um poder na imprensa, Sim. um poder na sociedade, e isso incomoda demais. Então não vá buscar explicação nos números. Não tem. Porque não tem. Porque a gente mostra os números. Você vai buscar explicação no desastre que é a organização social desse país.
em que sempre, sabe, quem é chamado a contribuir é quem não pode, é quem deveria estar sendo objeto de atenção do Estado. Mas não, o Estado brasileiro foi forjado para olhar só para os extrativistas. Sim. E não para a sua população de uma maneira geral. Então não tem como escapar dessa sina. Porque você, se eu crescer 5%... Exato, você fez 4 vezes o que ele espera. Então a expectativa, eles não têm para a expectativa deles. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Uma pergunta delicada agora. Uhum. O que você acha da taxa de juros do Brasil? Não é delicada, ela é altamente restritiva. Exato, mas é porque, e eu gosto muito dele, enfim, mas eu tenho muitas críticas agora à política que o Galípolo tem implantado no Banco Central, que a gente está com uma taxa de juros hoje, né, falando de hoje, de 15% ao ano, que é uma taxa muito alta, uma das maiores do mundo. Acho que a gente não tem fundamentos que justifiquem isso. E para a população entender, quanto maior a taxa de juros de um país, mais os rentistas vão ganhar. Rentista quem quer? Quem está com o dinheiro parado, não faz nada, você empresta para o governo, você ganha 15% ao ano. E toda a cascata de custos fica maior. Então quem não faz nada ganha, e quem está pagando dívida vai pagar cada vez mais. Então eu sou muito crítico a isso, eu era muito crítico, obviamente, com o Campos Neto, e eu tinha uma expectativa de baixar isso e continuar alta. Eu queria ouvir a sua opinião. Olha, João, um médico pode até imaginar que, dado o estado do paciente, qualquer razão, uma dose cavalar de antibiótico é necessária num determinado momento. Né? A diferença entre veneno e medicamento é muito tênue às vezes. Né? Você erra a mão e tem duas dimensões. Tem o sarrafo onde ele está e por quanto tempo. São duas coisas que vão dizer no futuro se essa estratégia que foi montada vai dar certo. Eu penso que nós estamos num patamar muito restritivo. Nós estamos falando de um juro real na casa de 10%, acima da inflação. É restritivo. O BC enfrentou uma situação anômala em dezembro, que inspirou muitos cuidados, que o dólar deu uma descarrilhada. Mas, enfim, vamos ver agora a calibragem no futuro aí, como é que vai ser. Né? Eu considero que as críticas, né, do patamar que a taxa chegou são compreensíveis, mas nós temos que ver, essa dose vai ficar por quanto tempo? Essa dose vai... Como é que nós vamos administrar a dosimetria da pena, né? Exato, é uma pena, é uma pena. E para mim, a taxa de juros alta é uma transferência de riqueza mesmo. Porque o pobre paga os juros e o rico recebe esses juros. Não, concentra a renda com certeza. É uma forma de concentrar a renda, isso aí 10% acima da inflação. Concentra a renda. Mas a inflação também concentra a renda. Por isso que eu estou dizendo. Também. Mas tem isso aqui, né? Então, por isso que eu falo que isso aqui é que nem Fórmula 1. Você tem que fazer o traçado certo. E tem muitas variáveis. É tudo uma questão de acertar o traço, né? Sim, inflação concentra a renda, juro concentra a renda. Então tem que acertar o traço certo para a gente chegar em primeiro, né? Levar a bandeirada, né? Esse ano a gente tem a COP, que é como se fosse as Olimpíadas, enfim, o evento mais importante do mundo da questão climática. E o Brasil está tendo alguns retrocessos climáticos. A gente teve agora recente o que é chamado de PL da devastação, que passou de forma muito tranquila no Congresso, né? Passou às 3h40 da manhã, enfim. Mas como você está enxergando o Brasil na questão climática hoje? A gente está evoluindo ou a gente está retrocedendo? Olha, o que existe hoje de concreto... Primeiro, nós temos uma Marina de ministra. É uma sumidade incrível. Então o presidente não ia chamar a Marina para fazer feio internacionalmente. Pelo contrário, estamos reduzindo o desmatamento. Sim. Já reduzimos mais de 50% do desmatamento. Segundo ponto importante, nós estamos iniciando este mês, que vai fechar primeira chamada do EcoInvest para recuperação de pastagens, que é um negócio fundamental. Nós temos 80 milhões de hectares passíveis de recuperação. 80 milhões de hectares é maior do que muitos países do mundo. Países do mundo. Dentro do Brasil. Então, reduzir desmatamento e recuperar pastagem são as duas coisas que vão combinadas, vão melhorar muito a situação. Segundo lugar, biocombustível no Brasil veio para ficar. Estamos aumentando para 30% o componente de etanol na gasolina. O biodiesel também está indo, vai chegar a 15%, o que também é uma revolução. O carro híbrido flex é uma realidade no Brasil, admirada no mundo, uma solução engenhosa. Então nós estamos indo bem. Nossa energia, a agregada, é limpa.
E nós temos um potencial enorme de energia eólica e solar. Sol e Está cheio de data center querendo vir para o Brasil aproveitar a energia limpa. Uma vantagem, processar os dados brasileiros em território nacional segundo a Lei de Proteção de Dados. Porque nós estamos mandando hoje todos os nossos dados para o exterior, para serem processados fora. E quando vai para o exterior, você não sabe se o cara lá de fora está respeitando as cláusulas da nossa legislação. Provavelmente não. Ele está olhando para a legislação do país dele. Sim. E não para a nossa legislação de proteção de dados. Então, trazer o data center para cá é importante para a segurança das pessoas. Saber que o dado vai respeitar a legislação brasileira. O Trump tá bravo com isso aí, né? Quem? O Trump tá bravo com a LGPD do Brasil, né? Tá bravo com a LGPD do Brasil e vai ficar mais bravo se os data centers rodarem os dados aqui, entendeu? Usando energia limpa e preservando a soberania de dados do Brasil. Então, essas questões são muito interessantes. Agora, tem coisas que envolvem infraestrutura, que é aí que pega... Primeiro, reserva indígena, que é um problema que toda hora Sim, tem conflito temporal, conflito, e a questão de infraestrutura, né? Que às vezes você precisa de pressa para resolver um gargalo logístico e nem sempre a área ambiental está aparelhada suficientemente para dar uma resposta rápida. Então, teve muito desmonte dos órgãos governamentais durante o governo Bolsonaro. Muito, eu vi. Entendeu? Então, até você compatibilizar os interesses e fazer uma coisa criteriosa e rápida simultaneamente, ou seja, um Estado eficiente na expedição de licenças sustentáveis, licenças justificadas. Então, é um conflito que está se procurando superar. Não é simples, não é fácil, mas eu penso que ele está localizado em alguns aspectos específicos. Não é um drama total, é um drama, mas nós estamos tentando administrar. Última pergunta aqui. Se você fechar os olhos e abrir daqui a 5 anos, como você está vendo o Brasil daqui a 5 anos? Olha, João, sendo muito sincero, nós estamos num momento histórico, não do Brasil, do mundo, muito desafiador. Você está falando com uma pessoa que é cientista social, né? E que, muitos anos atrás, disse que a extrema-direita ia ser um desafio grande, não só para os progressistas, mas até para os liberais. Sim, verdade. Entendeu? Não é que os progressistas estão na nossa sociedade, os liberais. Então, escrevi sobre o tema, falei, a extrema-direita vai crescer no mundo, o mundo está entrando em parafuso, a crise de 2008 destampou essa questão social e geopolítica, a crise financeira que afetou muito a vida das pessoas, não dos mais ricos, como você observou, os mais ricos ficaram mais ricos ainda com a solução que foi dada para a crise de 2008, né, que irrigou com muito dinheiro as economias e concentrou no andar de cima, então não chegou na mão das pessoas. Esse momento não está superado ainda. Não está superado. Nós ainda temos enormes desafios políticos. A extrema-direita continua crescendo na Europa, é governo nos Estados Unidos da América. Argentina. Então, você tem aqui uma quadra, e não adianta, depois da globalização, não tem desglobalização total. Você tem um processo meio caótico acontecendo de cada país tentando se agarrar em alguma coisa para preservar o seu desenvolvimento. Então, eu não acredito que até 2030 nós tenhamos resolvido essa questão. E o enfrentamento dessa questão, ela é crucial para nós sabermos que mundo que nós queremos. O que a gente quer? Então, a luta dos progressistas eu diria, por uma reglobalização sustentável. Sustentável. Não tem cabimento o país mais rico do mundo, que está com $80 mil de renda per capita, querer se proteger com base em tarifa, adotar política. Não faz o menor sentido econômico. Ele já tem $80 mil de renda per capita. Se está mal distribuída a renda lá, como está, melhor isso aí. Exatamente. É eles arrumarem a casa, não querer colocar barreiras no mundo, que vai prejudicá-los. Então, nós estamos com desafios enormes pela frente, de natureza política e geopolítica, né? O Brasil é um país importante, é um país que está na mira de muita gente, mas que tem um enorme potencial de desenvolvimento.
como é que vai se resolver essa equação? Ela não vai se resolver só domesticamente. Nós vamos ter que ter muita habilidade para sair dessas armadilhas, mas isso vai depender de um rearranjo global para o qual o Brasil teve e terá um papel importante. No G20, o último G20, não o de agora da África do Sul, o que o Brasil presidiu, foi o melhor G20 talvez da história, porque o Brasil colocou cartas na mesa na direção da sustentabilidade econômica, social, ambiental, sabe? E aprovou os comunicados por unanimidade, com o Biden ainda na presidência. E agora nós temos outra realidade. Então, o mundo, nós temos aí 4 anos de Trump pela frente, né? Parece que não, né? Mas ele está há alguns meses no governo. Impressionante a destruição. Parece que faz um século, né? Mas ele só está há alguns meses na presidência. Então, nós temos que sensibilizar. E o povo americano já começa a perceber que onde vai parar isso? Então, tem saído pesquisas, você deve estar acompanhando. Hoje saiu uma que 70% da população está desaprovando Não, porque não dá. as medidas que ele está tomando contra o resto do mundo. Então, esse discurso nacionalista não está colando lá. As pessoas estão achando que isso não tem nada de nacionalista, se ofendeu o mundo inteiro com medidas unilaterais, sem mesa de negociação instalada. Então, vamos ver o desfecho disso, mas eu diria, a extrema-direita, ela não vem para ficar, porque ela se extingue. Como ela é destrutiva, ela expira, o prazo dela acaba. O nazismo acabou, o fascismo acabou. Ela se autoconsome, porque ela é muito destrutiva. Mas ninguém sabe o tamanho do estrago que ela vai deixar. E o tempo que ela vai ficar. E o tempo que ela vai ficar. Então, eu acredito que nós temos um período desafiador aí pela frente. Uma mensagem de esperança para os jovens, você que é professor do Brasil, e para que caminho eles devem seguir? O Brasil tem muita chance de, nesse contexto difícil, se valer de várias vantagens que ele detém no campo da energia, no campo da demografia, no campo da juventude chegou na universidade, tem mais oportunidade. Nós estamos no pico do emprego formal, nós estamos com uma massa de trabalhadores que tem o desafio de se requalificar permanentemente em função das enormes mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo. É tudo muito fantástico o que está acontecendo para o bem e para o mal, mas eu acredito que o Brasil pode operar uma transformação engenhosa a partir do seu potencial humano e dos seus recursos naturais. Haddad, ser chamado de taxade por alguns bilionários que quase não pagam imposto é um elogio? Acredito que sim, porque eu me sinto muito confortável de estar numa cruzada de ampliar a base tributária a partir de quem não paga e que tem muito. Isso é um mérito de um economista que olha para a questão social. Para mim, fazer ajuste fiscal em cima de pobre, que é o que sempre se fez, é uma coisa lamentavelmente fácil de se fazer no Brasil. O difícil é enfrentar o dono da cobertura que não paga condomínio. Geralmente, o dono da cobertura que não paga condomínio é uma pessoa que tem muito poder. E nós estamos enfrentando essa pessoa que tem poder, não para confrontá-la no sentido de criar o eles contra nós contra eles, mas no sentido de convencer essa pessoa que chegou a hora dela contribuir com a sua justa parte no desenvolvimento do país.